Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Bom, nós vamos dar início a mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus. Boa noite, Assis, seja bem-vindo. Todos nós a mais um encontro da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, baseada em 1 Coríntios 3, 16, 18, onde diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. E também em Mateus 10, 8, 10, que diz: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Revolucionária de Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, ela se baseia principalmente, o norte da Igreja Revolucionária é a própria palavra de Jesus Cristo. E tem 2 colunas que sempre vamos citar, que é justamente 1 Coríntios 3, 16, 18. Nós somos a igreja, nós somos de essência, dentro do campo da fé judaico-cristã, nós somos de essência espiritual. Então, no nosso direito de vivenciar, de compreender a fé, que é uma instância da existência humana, e no nosso direito, nós aqui da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, compreendemos a partir do versículo de 1 Coríntios 3,16, que nós somos a própria igreja. Temos todo o respeito a todas as denominações, sempre vamos falar isso, porque em cultos anteriores explicamos que a humanidade tem a capacidade por dar significado aos eventos. Isso mostra seu potencial de produzir cultura, por dar significado aos eventos. E cada grupamento humano, em todas as épocas, constrói sua maneira de expressar e de exercitar sua fé. Nós aqui da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, entendemos a partir do 1 Coríntios 3,16, como está escrito, que nós somos a igreja. O templo físico é o nosso próprio corpo, que deve receber o Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, nós somos a própria igreja viva. E também baseado em Mateus 10, 8, 10, dai de graça o que de graça recebestes. Ora, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesse instante lidando, com a permissão de cada um de vocês, nós estamos lidando com uma das questões mais profundas da intimidade da existência humana. É a nossa existência, em se tratando especificamente da fé, e da fé em Jesus Cristo. E quando dizemos fé em Jesus Cristo, são os seus ensinamentos, os seus princípios,
que nós procuramos entender, compreender. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos hoje falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Portanto, o irmão ou a irmã que quiser abrir a Bíblia, o tema hoje, a parte da palavra de Deus que vai nortear o nosso culto hoje, vai ser Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 47. E antes, nós vamos dar alguns avisos importantes. O primeiro deles é que amanhã haverá um culto presencial a pedido de um homem chamado Marcos, da região Vargem Bonita, município de Senador Canedo. Nós estamos aqui ao vivo falando de Goiânia, capital de Goiás. Então, nesse sentido, amanhã já vai ser o primeiro culto presencial da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, a Igreja do Trabalhador e da Trabalhadora, na casa do homem chamado Marcos, que nos convidou. Nós vamos estar lá às 18 horas. E aqui, quem quiser um culto presencial da Igreja Revolucionária, pode solicitar, depois através do WhatsApp, que é disponibilizado, pode solicitar um culto presencial, que nós vamos começar a fazer o agendamento. Isso não era previsto, mas como a igreja está se constituindo, está havendo essa demanda, esse pedido, e nós vamos dar início a esse procedimento, os cultos presenciais nas famílias ou nos lares que nos solicitarem. Outro aviso importante que foi sobre a retirada dos panfletos. Nós colocamos alguns panfletos da Igreja Revolucionária aqui nos arredores do Teatro Goiânia, de onde fazemos o culto online, e eles foram retirados. Então, eu estou, em nome da Igreja Revolucionária, expressando essas palavras, que nós respeitamos todas as denominações religiosas, todas as escolas de fé, porque todas elas consideramos importantes, até porque diz respeito à singularidade da existência humana. A singularidade é algo que nos constitui e que nos faz ser não mais importante que ninguém, mas diferentes. Então nós estamos aqui expressando o nosso posicionamento, que não concordamos com essa atitude, e que já mandamos providenciar mais 10 panfletos. Tínhamos colocado 2, mas agora nós pedimos para providenciar mais 10 panfletos, e semana que vem já vamos colocar. Com qual intuito? Para que pessoas que não possam se deslocar até uma escola de fé possam acompanhar os nossos cultos online, para que outras pessoas tenham conhecimento, para que outras pessoas, se quiserem, possam nos convidar para um culto presencial. Então, nós não concordamos com a retirada dos panfletos da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Não nos sentimos melhores nem piores que nenhuma escola de fé, apenas estamos exercitando o nosso direito de falar sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último aviso é que durante o culto já está acontecendo os atendimentos de pedido de oração, nesse momento, para outras regiões do Brasil que nos pediram orações
para outros países, aqui para Goiás, nesse momento, durante o culto, já está acontecendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, amém? Nós vamos agora dar início ao tema, a leitura do tema de hoje, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 47, e diz assim: Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Meus irmãos e minhas irmãs, amém? Se porventura a internet, o sinal cair, nós retornaremos, tá? Vamos ler novamente Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Eu convido os irmãos e irmãs para observar bem os verbos que constituem essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Observemos, meus irmãos e minhas irmãs, esses verbos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós começamos agora essa tentativa, essa busca de compreensão de uns dos momentos mais profundos da presença de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós estamos falando de um ser que saiu do seio de Deus. Nós estamos falando de um ser que veio trazer palavra de amor eterno. Nós estamos falando de um ser que veio nos ensinar o caminho da filiação divina. Jesus Cristo, o Redentor, veio nos ensinar
o caminho da filiação divina. Quando ele diz: amai os vossos inimigos. Quando ele diz: fazei o bem. Vamos repetir. Quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo Redentor veio nos redimir da nossa condição de estarmos mais próximos dos instintos, da natureza animal, de estarmos mais presos aos próprios condicionamentos anteriores à sua presença. Peçamos agora em nosso íntimo que Jesus nos abençoe, clareando o nosso pensamento, abrindo o nosso coração, para que possamos compreender a intimidade de suas palavras. Você que está nos ouvindo, com a sua força, com a sua presença, direcionemos a nossa consciência com intenção clara e firme, pedindo a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajude a compreender a intimidade de suas palavras. Aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós vamos sempre pedir a Jesus Cristo que nos ajude a firmar o nosso pensamento, para que esta firmeza nos ajude a compreender a intimidade de suas palavras. Pois do contrário, muito provavelmente, nós cairemos no terreno onde vamos mais discutir as questões culturais e dogmáticas e vamos nos perder do cerne de sua mensagem. Meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, observemos que nessa passagem de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 47, Jesus Cristo nos ensina o caminho da filiação divina. Observemos que aqui ele nos traça o caminho, o procedimento, para que possamos galgar cada degrau da escada de Jacó, a escada que leva-nos aos céus, pois a morada de Deus, nosso Pai, é nos céus, conforme a palavra de Deus que foi lida. E Jesus Cristo nos diz: amai os vossos inimigos. Meus irmãos, amar o inimigo amar o inimigo. Boa noite, meu irmão que está chegando, seja bem-vindo. Amar o inimigo. Nos dias de hoje, se alguém nos olha de cara feia, dificilmente nós expressamos um sorriso. Imaginemos, meu irmão e minha irmã, aqui Jesus inicia no capítulo 5 de Mateus, versículo 43, o seguinte: aprendestes que foi dito. Meu irmão e minha irmã, aprendestes que foi dito. Então,
Trata-se de todo um processo de aprendizado. Os meus irmãos e irmãs lembram-se quantas gerações de Abraão a Jesus Cristo? 42 gerações. 42 gerações de procedimentos do que foi dito de geração em geração. Então trata-se de uma memória, inclusive genética. Aprendestes que foi dito, e o dito na historicidade judaica, quem podia dizer era o Rabi. Lembra que em outro culto falamos quando Cristo diz: vós que estáis cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então o jugo, porque cada rabi interpretava a Torá e ele criava um jugo, uma lei, porque era uma interpretação da Torá, mas virava lei, porque o rabi tinha poder de dizer. Então o Cristo está dizendo o seguinte: aprendestes durante 42 gerações, que foi dito. Dito por quem? Foi dito pelos rabis. Não foi dito por qualquer pessoa. O rabi lia a Torá em hebraico e falava em aramaico. E durante séculos, lideranças religiosas liam a Bíblia em latim e traduzia para nós na língua que cada país oficializava. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tratando de um processo do dito, da linguagem milenar. Então, quando Cristo dizia: aprendestes que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Olha isso aqui, meus irmãos. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Então, era lei, e uma lei com força da fé, da espiritualidade de cada um de nós. E Jesus Cristo, o Redentor, ele veio por uma baliza. Ele veio ser a baliza. Meus irmãos e minhas irmãs, não foi pouca coisa o que o Cristo propôs, e ainda hoje, nesse instante, aqui na Igreja Revolucionária, fala para nós. Ele já começa dizendo que devemos amar o inimigo. Ele já fala que além de amar o inimigo, devemos praticar o bem a quem nos odeia. Tem diferença? Tem diferença. Nós podemos amar o inimigo? Podemos amar o inimigo. Como? Abraçando-o? Sorrindo-o? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque se existe um clima de inimizade, o amor que expressamos para os nossos não vai ser o mesmo para o inimigo. Não vai ser o mesmo. Mas não vai ser uma expressão de ódio como era ensinado. Nos acompanhem.
era ensinado a odiar o inimigo. Jesus fala para amar o inimigo. Mas era o mesmo amor para com os meus? Não. Não podemos fazer uma festa e convidar o inimigo. Muito provavelmente ele vai compreender como uma ironia. Muito provavelmente ele vai compreender como uma provocação. Mesmo se você estiver cheio de boa intenção. Então, qual a maior expressão de amor para com o inimigo? O respeito. O respeito sincero é a maior expressão de amor ao inimigo. Evitar contendas, evitar provocações. Isso é fácil? Não. É impossível? Não. Então faz sentido a proposta do Cristo? Sim. Nesse sentido, sim. Então, amar o inimigo, nós podemos compreender que é respeitar o inimigo. O Cristo fala: fazei o bem aos que vos odeiam. Como fazer o bem aos que vos odeiam? Como colocar isso em prática? Fazer o bem aos que vos odeiam. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eu já posso fazer o bem à pessoa que me odeia se eu evitar qualquer aumento de aflição em sua vida. Por eu saber que a pessoa me odeia, eu posso já de início evitar todo e qualquer motivo, seja de maneira direta ou indireta, que aumente, que prejudique a vida dessa pessoa ou de seus queridos. E Jesus continua: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Qual a diferença, meus irmãos e minhas irmãs? Qual a diferença? Ora, uma coisa é a pessoa odiar. O ódio é uma expressão da raiva, diferente da perseguição. Diferente da calúnia. Perseguir e caluniar é diferente de odiar. São verbos que têm significados próximos, porém diferentes. Perseguir diz da dinâmica, do movimento, inclusive perseguição no pensamento. Sim, nós estamos aqui tratando do exercício da fé segundo o parâmetro de Jesus Cristo. Então, perseguir, inclusive na vida espiritual, perseguições. Caluniar também traz o sentido de dinâmica. O verbo tem a ação da palavra. Caluniar alguém. E aí o Cristo diz: orai para estes. Amai os inimigos. Como eu posso amar? Respeitar o inimigo.
É preferível uma relação de respeito ao teu inimigo do que conviver num campo de falsa amizade, onde não se tem confiança. E quando não se tem confiança, se gera insegurança. A insegurança é a porta para o medo. E o medo abala as estruturas emocionais e mentais, com repercussão profunda no sistema nervoso autônomo. Quando Jesus nos orienta a fazer o bem a quem nos odeia, a prática do bem é atitude, é ação, tem a força de desfazer a tensão, inclusive no sistema nervoso. A prática do bem é uma das maiores farmácias naturais da existência humana. A prática do bem, que se refere a contribuir com a saúde e o bem-estar do outro. E contribuir com a saúde e o bem-estar do outro é possível mensurar, principalmente com o auxílio do avanço da ciência médica e psicológica. Mas Jesus diz: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Meus irmãos e minhas irmãs, acompanhemos bem a intimidade desse mergulho que vamos dar agora na sabedoria das palavras de Jesus Cristo. A oração sincera, a oração da nossa intimidade com Deus, nós estamos colocando o nosso pensamento, a nossa fé, a nossa força, clamando ao dono da vida, a quem nos deu a existência. Nós estamos clamando proteção por aqueles que estão nos perseguindo, por aqueles que estão nos caluniando. E quando o nosso pensamento, na intimidade com Deus, com um coração sincero, com um coração aberto, quando esse pensamento entra em sintonia com o nosso Pai Criador, não é a nossa força em si que nos protege do inimigo que nos persegue, não é a nossa força que desfaz as calúnias daqueles que estão agindo sobre nós, não é a nossa força em si que faz camuflar onde estamos para que aquele que nos persegue não nos vejam. Não é a nossa força em si, meus irmãos e minhas irmãs, mas é o nosso pedido sincero, que funciona como uma chave, que acessa a frequência de Deus, de onde emanamos e de onde emana toda a força e todo o poder. E aí sim, é o poder de Deus que age sobre nós, nos protegendo sobre aqueles que nos perseguem, seja ele na dimensão que estiver, seja ele inimigos encarnados no corpo físico, seja ele inimigos espirituais. Não é a nossa força em si, não é o nosso poder, meus irmãos e minhas irmãs, mas é a nossa fé nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que toca o coração de nosso Pai Criador. E este exercício nos constitui e nos leva à filiação do nosso Pai Criador que vive nos céus. É esse exercício de orar a Deus pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. É o exercício de amar os inimigos na dimensão do respeito.
é a prática do bem para com aqueles que nos odeiam, que vai constituindo a nossa ida ao cartório divino, e somos nós que assinamos o nosso nome no livro da vida, e assim nós vamos nos constituindo filho de Deus. Amém? Portanto, meu irmão e minha irmã, as palavras de Jesus Cristo, como já dissemos, são palavras transcendentais, são palavras atemporais, são palavras que tocam profundamente a nossa alma. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos, a partir de hoje, exercitar e fortalecer a oração. Não somos nós da Igreja Revolucionária que dizemos isto. É o próprio Cristo, em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 47, que constitui o caminho da filiação divina. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Podemos perguntar, mas como posso fazer o bem ao meu inimigo, se ele não aceita? Não, meus irmãos, se ele não aceita, passa a ser até um desrespeito, mas fala-se de praticar o bem. Nós somos uma família, nós, a humanidade, somos uma família. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, que constrói as divisas, as muralhas, mas nós somos um pequeno grupamento que está girando nessa nave que chamamos terra, mas não passamos de um grão de areia, comparando-se à grandeza do universo físico. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos imaginar nesse instante como se estivéssemos no universo fora da terra, e vamos olhar nesse instante a imagem do planeta, do nosso planeta Terra, nosso planeta azul, e vamos imaginar ele girando dia e noite nesse universo, e lá estamos, em cada continente, em cada país, em cada região, em cada cidade, em cada bairro, em nossas casas. Nós somos uma família, meu irmão e minha irmã. Quando fazemos o bem, nós fazemos o bem para toda essa família chamada Terra. Então a prática do bem, onde ela for exercitada, ela reverbera em toda a terra. Quando Cristo fala para amar os inimigos, para fazer o bem a quem nos odeia, para orar para aqueles que nos perseguem e que caluniam, Ele está nos dando a porta da paz em todo o planeta. Jesus Cristo, a sua mensagem é planetária. Todos os líderes religiosos, em todas as épocas, ou falam do Cristo, ou falam dos seus princípios. Podemos citar como exemplo, como já falamos em outro momento, de Mahatma Gandhi. Ele ergueu toda a Índia, que era subjugada ao jugo inglês. Ele libertou toda a Índia, todo um país, toda uma nação do jugo inglês.
sem pegar em uma arma, porque ele mergulhou na intimidade das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Determinado momento de sua vida, um soldado inglês desferiu um golpe em sua face e ele caiu, se levantou, se arrumou, e o soldado inglês desferiu outro golpe em sua face e ele caiu, se levantou, se arrumou, e o soldado então perguntou: quem é teu professor? Quem é teu mestre que te ensina a ser um covarde? Que não te ensina a reagir? Que não te ensina a lutar? E ele, olhando para o crucifixo que estava pendurado no pescoço do soldado inglês, disse: é este aí que está nesta cruz pendurada em teu pescoço. Meus irmãos e minhas irmãs, Mahatma Gandhi disse essas palavras com tamanha autoridade moral que o soldado não se conteve e saiu em choro, em desespero. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Jesus Cristo é um tratado de psiquiatria e de psicologia profunda da alma humana. E ela é para nós. Ele veio para nós, os enfermos da alma. Todos nós temos enfermidades. A palavra de Jesus Cristo é para ser dita por nós. Quando a gente pronuncia as palavras de Jesus Cristo, os nossos ouvidos estão próximos. Então, é de suma importância falar sobre sua palavra, para que os nossos corações, para que os nossos ouvidos sejam embriagados pela docilidade, pela profundidade dessas palavras, palavras de vida eterna. Quantas pessoas falam que se sentem perseguidas espiritualmente e que me disseram que já mandaram fazer trabalho para desmanchar, já mandaram fazer trabalho para manchar, já mandaram fazer trabalho para desmanchar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo falou: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam e orai para aqueles que vos perseguem e caluniam. Não é fácil, mas também não é impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos retribuir o mal com o bem. Devemos, através da oração, dirigir o nosso pensamento a Deus para que abençoe os nossos inimigos espirituais. Através daquele que bate na nossa face direita, que é no nosso coração, na nossa intimidade, devemos apresentar a outra face, mas conectadas com Deus. A vingança, devemos orar para que não entremos nesse campo, porque é muito natural, é muito comum, é da nossa condição pelo aprendizado milenar, retribuir o mal com vingança, mas nunca vi apagar fogo com querosene. E não deixa de ser um desafio para todos nós. Quantas vezes, agora há pouco, há séculos atrás, o duelo era uma prática. O duelo era quando alguém feria a honra de outra pessoa e chamava para um duelo.
e aquele que morresse, segundo essa concepção, era da vontade de Deus, mas analisando o fato, isso não se confirmava. Em regra, quem morria era quem não tinha habilidade com a arma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, só a ignorância, acompanhada do orgulho e do egoísmo, faz com que nos afastemos da intimidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, nós agradecemos a participação de cada um de nós, e é com muita alegria que informamos que amanhã teremos o primeiro culto da Igreja Revolucionária na casa do homem chamado Marcos, na região de Senador Canedo, na zona rural de Senador Canedo. Agradecemos cada um de vocês que está aqui conosco. Esses cultos ficam gravados no canal do YouTube. Vocês podem divulgar. Quem quiser orientações para iniciar uma palavra também da Igreja Revolucionária de Jesus Cristo Redentor, pode entrar em contato conosco. A Igreja de Jesus Cristo Redentor não tem dono, o seu Senhor é o próprio Jesus Cristo, então pode entrar em contato conosco. É uma igreja sem dízimo e sem ofertas. E vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entrar em orações para todas as pessoas que nos pediram orações. Especialmente, nós vamos citar aqui um pedido de oração para uma querida irmã lá de Aracaju. Nós vamos pedir também para uma criança que está hospitalizada aqui em Goiânia, a todos os pedidos que estão solicitados no grupo do Instituto. Agradecemos a cada palavra aqui do irmão e da irmã, e vamos a partir de agora, quem quiser pode pegar um copo de água para que possamos nesse instante, nós vamos orar. Nós vamos transmitir pensamento de amor aos nossos inimigos, nós vamos praticar o bem em resposta às ondas de ódio que alguma pessoa na terra lança sobre nós, e nós vamos orar pelas pessoas, sejam elas entre nós no corpo, sejam elas espirituais. Nós vamos orar nesse instante, em nome de Jesus Cristo Redentor, pelos que nos perseguem. E vamos também orar por aqueles que nos caluniam. A partir desse instante, nos acompanhe em pensamento. Você pode fazer sua oração do seu jeito aí, com o seu coração, com a sua fé. E se também quiser nos acompanhar, nos acompanhe. A partir desse instante, nos acompanhe em pensamento. Amado Mestre Jesus, Rei de toda calma, Senhor de toda ciência, que viestes a esta terra em nome de Deus Pai Criador, com autoridade sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual, nos ensina, Senhor. Abre o nosso coração para que possamos aprender contigo, aprender a amar os nossos inimigos, para aprender contigo a praticar o bem como forma de desconstruir o ódio, as ondas de ódio, os pensamentos de ódio. E nos ensina agora, nesse instante, a orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Amado Mestre Jesus, que tua força de amor, que tua luz seja com cada um de nós nesse momento, aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, que essa força de luz, que essa força espiritual encontre espaço em nossos corações, em nossos olhos, em nossa mente, em nosso emocional, em todo o nosso corpo físico,
que essa força se faça nesse momento, aqui em nossa residência, abençoando a cozinha, abençoando a sala, abençoando o quintal, os banheiros, os quartos, para que tua força de paz, de luz e amor se faça entre nós. Pedimos, Senhor Jesus, que esta oração, que essa força chegue até aqueles que nos perseguem, atrapalhando as suas atitudes de perseguição, tocando em seus corações, para que eles possam participar dessa vida de amor, dessa vida de luz, dessa vida de paz. Decretamos nesse instante que suas forças sejam aquebrantadas, que seus pensamentos sejam visitados pela luz do alto, trazendo embaraço em seus pensamentos de perseguição, fazendo com que seus corações estremeçam e abra espaço para as sementes do reino de Deus, para que brotem as árvores da vida eterna, como são os dons do Espírito Santo, fazendo que esse vaso trinque em suas entranhas, para que a seiva de Deus também germine em sua intimidade. Pedimos, Senhor, por aqueles que nos caluniam, para que eles possam refazer as suas palavras, refazer o seu coração, refazer o seu pensamento. E pedimos, amado Mestre Jesus, por todos aqueles que pediram oração de cura no grupo do Instituto. Pedimos por essa criança que pediu oração, que está com complicações dos pulmões aqui em Goiânia. Pedimos pela nossa irmã que está em tratamento em toda a sua rede física, emocional e mental. E pedimos por fim, Senhor Jesus, que Tu ilumine o nosso país, que abençoe o novo governo que se instala, que possamos agradecer todas as atitudes daqueles que de boa fé, de maneira ou de outra, tentaram ajudar o nosso país, e que agora a nação receba, através de Deus, a bênção, para que essa nova equipe possa, iluminada pela força de nosso Pai Criador, que, como diz a própria palavra de Deus, nenhum líder político ocupa o cargo se não for da vontade de Deus. E pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a Igreja Revolucionária, para que ela continue de maneira clara e autêntica, não permitindo que a sua palavra, que o seu espaço, que o púlpito seja utilizado para qualquer fim político partidário. Que seja a palavra sempre de que Deus abençoe aquele que recebe a chave da nação para administrar, tanto de maneira interna como de maneira internacional. E pedimos, Senhor Jesus, pedimos de todo o coração que a riqueza do nosso país seja de maneira justa alcançada por todos os brasileiros e brasileiras, pois pedimos de nossa intimidade com as forças da nossa fé que nos transforme numa nação cada vez mais unida, onde o amor esteja em nossos olhos, que os nossos braços, que as forças do nosso pensamento sejam utilizadas para reerguer cada vez mais esse país, e que esse país tenha como missão a paz internacional, que tenha como missão a justiça social, que tenha como missão o amor entre os países. Amém? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós agradecemos a participação de cada um de nós e, com muita alegria, falamos do culto presencial amanhã na casa do homem chamado Marcos, na região rural de Senador Canedo. Muito obrigado, em nome da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, a igreja do trabalhador e da trabalhadora.